Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de algo muito importante para a nossa vida e que nós precisamos entender o quão importante é isso, que é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo dentro de nós. E aí, no decorrer da mensagem, nós vamos falar sobre como era antigamente no Velho Testamento, como que o Espírito Santo se movia, como ele acontecia ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nos dias de hoje também. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é algo muito mais profundo do que nós pensamos. Então, quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 1 e 2, ele fala o seguinte: que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, lá no início, antes de Deus criar todas as coisas, o Espírito estava ali sobre as águas. Imagina só, não tem a igreja, não tem carro, não tem nada. A terra é sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele se movia sobre as águas. E aí a gente vai ali para Gênesis 2, capítulo 2, o verso 1 e o verso 7, que aí diz o seguinte, do 1 ao 7, diz o seguinte aqui, cadê? Verso 7, perdão, do verso 4. Então aqui, quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem os grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Então, a partir desse momento, o Espírito de Deus ele já não estava ali sobre as águas, ele estava sobre Adão e, consequentemente, depois sobre Eva. Então, se a gente parar para refletir aqui, pensa o privilégio que Adão e Eva teve naquela época. Pensa eles ali no jardim, tendo o privilégio de viver tudo aquilo que eles viviam, ter tudo que eles tinham, e eles desperdiçaram naquele lugar. E hoje as coisas que nós, consequentemente, nós vivemos aqui é consequência do que aconteceu lá. Mas se nós olharmos aqui sobre a questão do Espírito, o Espírito de Deus já estava sobre Adão ali naquele lugar. Então já não era algo que estava ali de qualquer forma pairando sobre as águas, estava sobre Adão. E ali a gente fala, o Espírito ele pode ser considerado, quando nós falamos em Espírito Santo, quando nós estamos com o Espírito de Deus sobre nós falamos sobre paz, que nós sentimos paz, nós sentimos alegres, nós sentimos calma, nós sentimos prazer em estar na presença dele, nós nos sentimos poderosos, fortes. Mas aqui mostra que o Espírito Santo ele também é vida para nós. E aí isso reforça mais ainda quando nós vamos ler lá, Jó, capítulo 34, do verso 12 ao 15. Ele reforça muito mais essa questão do Espírito Santo ser vida para nós. Que diz o seguinte: não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele, de fato, ele tirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Se Deus decidisse retirar o espírito de nós voltaríamos a ser pó, nós voltaríamos a ser nada. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Espírito ele é vida, ele é paz, ele é poder, ele é alegria, mas ele é vida sobre nós. E aí, dando sequência, nós podemos observar que no Velho Testamento existiam pessoas específicas que Deus falava diretamente com aquelas pessoas. São as pessoas que a gente conhece, as histórias são mais contadas. Então, um exemplo poderia ser Moisés,
Que ali Deus falava diretamente com ele, falava para ele fazer as coisas e ali ele falava. Então tinha aquela multidão toda que Moisés conduzia. Mas com quem Deus falava? Diretamente com ele. Então, essa dependência de uma pessoa para receber isso era tão forte no Velho Testamento lá, que aí a gente olha em 1 Samuel, eu separei aqui para a gente ler para entender. 1 Samuel 1 Samuel 8, do verso 1 ao 5. Então, se a gente olhar lá, deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos para ficar mais fácil de entender. Então aqui, 1 Samuel 8, fala o seguinte: então quando Samuel ficou velho, ele pôs os seus filhos ali como juízes de Israel, só que seu filho mais velho chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes da cidade, porém eles não seguiam o exemplo do pai. Então eles estavam interessados somente em ganhar o dinheiro ali, e eles aceitavam o dinheiro por fora e não decidiam casos ali de verdade. Então todos os líderes ali de Israel, eles se reuniram e foram falar com Samuel. Por que eles foram falar com Samuel? Então eles disseram o seguinte: olha, você já está ficando velho e os seus filhos, eles não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Então eles tinham o entendimento de que precisava de um líder ali, precisava que o Espírito Santo encontrasse algum líder para falar com ele e aquele líder poder governar o povo. Então era bem direcionado as pessoas, né, que tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Porém, a gente vai dando sequência e a gente vai ali para a profecia de Joel, lá no capítulo 2, no verso 28, que eu separei também aqui, tem bastante versículos, mas é para a gente poder entender. Então, no capítulo 2 e no verso 28 de Joel, diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então isso ele estava profetizando para acontecer lá na frente. E aí o que a gente faz? Quando a gente vai ler ali Atos, que eu li no começo, quando a gente olha Atos 2, que eu também vou colocar aqui para ler e ficar mais fácil, a gente vê que essa profecia, ela se cumpriu. A profecia de Joel, ela se cumpriu lá em Atos 2, que diz o seguinte para nós: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. E ali todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, se no Velho Testamento eram pessoas direcionadas que recebiam o Espírito Santo de Deus, a gente vê aqui que no Novo Testamento, a partir de Atos 2 aqui, foi entregue a todos. O Espírito Santo não está somente com o pastor Antônio, com o pastor Joel, ou com uma pessoa direcionada. O Espírito Santo está com cada um de nós aqui. Ele caminha, ele está dentro de nós. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e você sente no seu coração: não, isso eu não vou fazer. É o Espírito Santo que está te direcionando. Deus fala com você através de sentimentos, através de sonhos, através de pessoas que falam. Ele usa o Espírito Santo de outra pessoa para falar diretamente com você, para você possa entender o que ele quer falar. Só que nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada um de nós. Nós precisamos entender o poder que ele tem dentro de nós. Se o Espírito que está dentro de nós é poderoso, nós também nos tornamos poderosos. Não importa se eu estou aqui na frente pregando, se eu estou no banco, se eu só canto, se eu só oro, se eu só arrecado oferta, eu tenho poder para fazer maravilhas aonde eu for. Eu tenho poder para orar para uma pessoa com fé, com fervor ali, e aquela pessoa ser curada.
Eu tenho poder para fazer isso. Cada um de nós aqui temos. Mas nós precisamos entender o poder que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. E para que essas coisas elas venham a acontecer, eu vi um exemplo e é até verdade. O Espírito Santo, Deus, ele tem prazer em estar conosco, estar próximo, quando nós seguimos uma coisa, nós temos uma coisa que é a obediência. A obediência eu acho que é a parte principal para que nós possamos ter intimidade com Deus e intimidade com o Espírito que habita em nós. Sabe, lógico que eu ainda não sou pai, mas eu acredito que os irmãos têm esse sentimento. Pensa só, se o seu filho ele é um filho educado, ele te respeita, ele é carinhoso, ele é amoroso, você vai amar aquele filho muito, você vai ter prazer em ter ele ali perto de você. Sim. Agora, se é aquele filho que te dá muito trabalho ali, ele apronta, ele responde. Lógico que você vai amar o seu filho incondicionalmente, mas a convivência é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Deus conosco é a mesma coisa. Quando nós somos obedientes, quando nós nos entregamos, nós entendemos o que está na palavra e fazemos, Ele tem prazer em estar conosco, a convivência é mais fácil. Agora, quando nós somos desobedientes, quando nós somos rebeldes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, a convivência é mais difícil, é mais turbulenta. E é dessa forma, nós precisamos entender que nós precisamos ter intimidade, a gente precisa obedecer as coisas que Deus pede para que nós façamos, não fazer do nosso jeito. E aí a gente vê muito sobre os frutos. Então, tudo que nós fazemos quando nós nós oramos para uma pessoa, e essa pessoa recebe a cura, quando nós profetizamos algo na vida de alguém, quando nós levamos palavras de motivação para as pessoas, quando nós falamos de Deus, isso são frutos do Espírito. Só que ele vem através da obediência. Todas essas coisas que nós sentimos, a alegria, a paz no nosso coração, tudo isso é fruto do Espírito. Mas nós precisamos ter intimidade com Ele. E a partir do momento que nós entendemos, já chegando na conclusão da nossa mensagem, a partir do momento que nós entendemos o poder do Espírito Santo e nós entendemos que nós precisamos ter intimidade com Ele, nós podemos fazer qualquer coisa. Sabe quando você está lá no seu trabalho e alguém chega reclamando de algum familiar que está doente, ou chega reclamando que ele está mal, que ele não está se sentindo bem? É nessa hora que você tem que saber que você tem poder para falar com aquela pessoa, para orar por ela, para levar palavras de Deus para ela ficar bem. Não é se envergonhar, não é ficar com timidez, não, é chegar e falar. Falar, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, mas eu creio que o Deus que eu sigo, o Deus que eu creio, Ele pode te dar a cura. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus pode te curar. O Espírito de Deus pode te abençoar, Ele pode abrir uma porta, Deus pode fazer o que quiser na vida daquela pessoa. Mas nós precisamos ter autoridade para falar isso. E que nós possamos abrir o nosso coração, sermos sensíveis a sentir o Espírito de Deus na nossa vida. Não precisa ser aqui, não precisa ser com um monte de gente, não. Às vezes no seu cantinho lá você fecha os olhos, fala, Deus, eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Aqui, seja da forma que o Senhor quiser fazer. Eu quero te sentir aqui perto de mim. E a gente abre o nosso coração mesmo, sem ter vergonha, sem ter timidez. Não, abre o seu coração. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Tem uma história que eu escutei de um irmão que ele estava sentado no sofá dele, e aí ele sozinho ali, ele fechou os olhos e ele estava montando uma mensagem. Ele falou, Senhor, tira de mim
seu espírito, só para que eu possa sentir qual é a sensação. E esse homem diz que, a partir do momento que ele falou isso, ele sentiu uma coisa tão ruim, ele ficou tão desesperado que ele gritava: volta, volta, volta. De tão mal que ele ficou quando o Espírito Santo de Deus saiu de perto dele. Então, que nós possamos ter esse entendimento que, se o Espírito se afasta de nós, vai ser muito dolorido. Então, que nós possamos buscar a Deus cada vez mais, possamos ter essa intimidade com o Espírito e possamos entender o poder que Ele tem nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que são próximas de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus quis entregar para cada um de nós nessa reflexão dessa noite. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém?